Eu peço que se inscrevam no chat, colocando nome, cargo, o clube, o distrito, para que possamos fazer a nossa lista de presença, tá? Muito obrigada. Nós vamos dar início à nossa reunião, então eu solicito a todos que, por favor, desliguem os microfones. Agradeço a presença de todos, invocando a Deus pela grandeza da pátria, a paz entre as pessoas. Declaro aberto o círculo de palestra virtual da região A, dos clubes Lions Clube de Boituva, Lions Clubes de Capivari, Lions Clubes de Cerquilho, Lions Clube de Itapetininga, Lions Clubes de Itu e Lions Clubes de Tatuí. Convido a governadora do Distrito LC2, companheira de Melvin Jones Progressivo, Aparecida Maria Miriam de Miranda, para proceder à invocação a Deus. Agradecemos, Senhor, estarmos aqui reunidos para nos conhecermos melhor e assim podermos servir aos nossos semelhantes. Dai-nos, Senhor, bondade e tolerância para respeitar a opinião dos demais e alimentar a aspiração de todos para servir a humanidade. Protegei, Senhor, a nossa grande família leonística, que trabalha hoje, como sempre, pelo culto da amizade, do amor ao próximo e do serviço desinteressado. Bendizei, Senhor, o nosso trabalho. Assim seja. Voltados ao pavilhão exposto, acompanhamos com vibração patriótica a primeira estrofe e estribilho do hino à bandeira. Agradeço à governadora do Distrito LC2, a nossa companheira de Melvin Jones Progressivo, Cida Mille, pela presença, e peço licença para, em seu nome, cumprimentar a todas as lideranças leonísticas, dirigentes e a todos os presentes nesta sala. Nós temos companheiros do Distrito LC2, LC3, LC8 e LC11. Muito obrigada pela presença de vocês. Agradeço ao PDG, companheiro de Melvin Jones, João Carlos Belga, por aceitar o nosso convite para ministrar essa palestra sobre protocolo leonístico, que com certeza será um grande aprendizado para todos nós. E ao PDG Francisco Maurício Gomes da Silva, nosso companheiro de Melvin Jones Progressivo, que está dando suporte para a realização desta reunião virtual. E agradeço também aos presidentes dos clubes da região A, Lions Clube de Boituva, companheiro de Melvin Jones, José Luiz Bettini, Lions Clube de Capivari, companheiro de Ivan José Gomes, Lions Clube de Cerquilho, Celso Luiz Cipelli, Lions Clube de Itapetininga, companheiro de Melvin Jones, PDG Daniel de Almeida Cubas, Lions Clube de Itu, companheiro Francisco Veras Teotônio, Lions Clube de Tatuí, companheiro Cristian Pereira de Camargo. Muito obrigada pelo apoio. E eu gostaria que vocês deixassem no chat as suas perguntas, que ao final da palestra o companheiro Belda irá esclarecer todas as dúvidas para nós. Eu convido agora o nosso presidente de divisão A1, companheiro de Melvin Jones, Marcos Antônio de Almeida, para a apresentação do palestrante desta noite. Boa noite. Boa noite a todos.
Cumprimento a companheira de Melvin Jones, progressivo, nossa governadora Cida Millen e seu companheiro Tirson. Saúdo a nossa presidente da região A, companheira Creuza Aparecida Bueno. Cumprimento a todos os dirigentes leonísticos, PDGs, companheiros, companheiras, léus, domadoras e convidados. Primeiramente, agradeço a minha indicação para apresentar o palestrante da noite. Me sinto imensamente honrado. PDG, companheiro de Melvin Jones, João Carlos Belda, governador do distrito do LC2, no AL 2016-2017. É membro da Academia Brasileira Por favor. É membro da Academia Brasileira de Cultura Leonística, formado em Administração de Empresa pela Unisantana, 1996. E também Engenharia Mecânica pela Escola Politécnica da USP, em 1981. Recebeu vários certificados de reconhecimento por Lions Internacional. É companheiro de Melvin Jones desde 2015. Associado do Lions Clube de São Paulo, Alto dos Pinheiros, desde 1994. Ocupou todos os cargos na diretoria, sendo presidente 2 vezes. Também passou pelos cargos no distrito como coordenador de divisão e secretário. Presidente do Conselho Curador da Fundação do Distrito LC2, desde julho de 2018. Cursou o Instituto Regional de Liderança Leonística do Distrito Múltiplo LC em Campinas, São Paulo, e o Instituto Avançado de Liderança Leonística do Lions Club Internacional na Cidade do México, ambos em 2014. É leão orientador certificado, assessor de cerimônia e protocolo do Distrito LC2 e do Distrito Múltiplo LC, membro da Comissão de Estatutos e Regulamentos do Distrito LC2 e do Distrito Múltiplo LC, assessor de Relações Governamentais do Distrito Múltiplo LC, autor do livro Manual de Cerimônia e Protocolo Leonístico, palestrante por vários anos no Seminário para Novos Dirigentes Eleitos de Clubes do Distrito LC2, palestrante sobre cerimonial e protocolo leonístico no Encontro Leo Master do Distrito Múltiplo Leo LC em Bastos, São Paulo, em 2019. Diversas palestras sobre protocolo por videoconferência em 2020. Esse é um breve currículo do companheiro leão João Carlos Belda, ao qual agradeço a disponibilidade por estar conosco essa noite. Você tem a palavra, companheiro Belda. Bom, como eu vou hoje eu vou abusar um pouquinho da paciência de vocês, como eu sou o único palestrante, eu vou estender a palestra, né? Começando, a gente entende que toda reunião de Lions você tem que seguir um protocolo. Nós estamos numa organização, como diversas outras, cada uma tem o seu protocolo e nós também temos o nosso protocolo, né? Agora, muitos clubes, a gente vê por falta de conhecimento, aquelas, sempre fizemos assim, mas o protocolo é uma coisa que evolui, não tudo, né? O básico é mantido, mas sempre tem alguma diferença um do outro, são atualizados procedimentos. E o que acontece? Se você não segue o protocolo, então a reunião acaba sendo demorada e enfadonha, chata, né? Eu sempre ouvi que o protocolo atrapalhava a reunião, deixava a reunião chata. Mas é incrível que quem falava isso é exatamente quem não seguia o protocolo, né? E as reuniões eram chatas exatamente por não seguir o protocolo.
né? Isso mostra a desorganização do presidente do clube, do diretor social, dependendo do tipo de visitante que você tem, ou um dirigente leonista, ou uma autoridade civil, você acaba causando constrangimento a esses visitantes. Como eu falei, o Rotary tem protocolo sede, a maçonaria tem protocolo sede, existe um cerimonial público, né, que entidades governamentais fazem, seguem religiosamente. E por que não no Lions também nós não seguimos o nosso protocolo, né? É interessante, semanas atrás, o companheiro PDG Luciano Pereira, do LC4, ele fez uma palestra e disse, de uma pesquisa que fez, que o maior motivo para a saída de associados dos clubes é exatamente reuniões demoradas e enfadonhas, né? É lógico que o clube precisa ter serviço, senão o pessoal vai embora, uma série de coisas, mas reuniões demoradas, chatas, com falta de organização, procedimentos incorretos, principalmente longos discursos, né? O pessoal tira 3 minutos. É exatamente para não ficar discurso longo, não é palanque. Reunião de Lions não é palanque. Ficam falando coisas diversas que não tem nada a ver com Lions ou com o clube, acaba prejudicando o andamento da reunião e a manutenção dos associados. Os próprios associados perdem a atenção em quem está falando no assunto e na reunião e acabam, eventualmente, nem voltando no clube. 3 pontos fundamentais que sempre se deve seguir no cerimonial. Pontualidade. Tá? E é uma coisa que foi instituída, inclusive, já na primeira convenção de Lions, de 1917, foi posto isso, que as reuniões tinham que começar no horário marcado. Você tem que respeitar quem chega no horário. Tá? Não é, se você falar, vamos esperar mais 5 minutos, 10 minutos, dentro de tolerância. Mas eu já vi reuniões demorarem, depois do horário marcado, meia hora, 40 minutos, 45 minutos. Isso é um desrespeito com os seus companheiros de clube e com os visitantes que você tiver. Principalmente agora, com as reuniões virtuais, não tem a desculpa, o trânsito estava ruim, né? Furou pneu. Não tem, você está em casa, né? Dá para você se planejar. Então é importantíssimo uma boa reunião. Começar no horário e terminar no horário marcado. Obedecer à precedência, coisa básica em protocolo, em cerimonial, em qualquer entidade. Obedecer e respeitar a precedência de quem fez jus ao seu cargo. E também precisa ter bom senso para o que acontece durante a reunião. Protocolo é educação, é principalmente respeito pela posição e hierarquia das pessoas. É ter boas maneiras com quem está te visitando, né? Seja um dirigente leonista ou uma autoridade civil. Você precisa ter boas maneiras, você precisa respeitar a posição dessas pessoas. É também a forma como a reunião deve ser conduzida. Por quê? Você não pode fazer a reunião de qualquer jeito, senão vira bagunça, ninguém entende nada. Existe uma lógica na sequência da reunião. Isso faz parte do protocolo, né? E é um comportamento social e ético também em respeito às outras pessoas. Eu lembro que você entrou voluntariamente numa organização internacional, né? Por que eu falo isso? Porque tem gente que acha que o Lions é do jeito que ele quer. A gente vai comentar isso mais para frente. Não é. Você entrou porque você quis no Lions, então você tem que seguir as regras de Lions. E seguir essas regras básicas. É a obrigação dos dirigentes conhecer e respeitar essas regras. O que a gente vê, inclusive o companheiro Andriani, do LC6, ele publicou a carta agora de outubro, que ele fala isso, ele também fala isso. O dirigente, é obrigação dele conhecer. Se ele não conhece, porque também ninguém nasce sabendo, né, ele tem que procurar e se informar por isso, para que as reuniões sigam da forma correta. Tá? Não é cada um faz do seu jeito. Nós estamos numa organização internacional, no maior clube de serviços do mundo, não é cada um do seu jeito. E eu vou voltar a esse assunto mais para frente. Começando, quando se começa uma reunião, montar a panóplia, né? A panóplia tem que estar à direita, isso é lei, né, de quem está na mesa. Tá?
Sobre a posição da panóplia, a gente não tem visto coisa errada, porque normalmente já está na posição, a gente vê a ordem das bandeiras. A bandeira nacional nunca pode estar encoberta, isso é lei. Tá? Nunca segure a ponta da bandeira. Antigamente tinha isso, o pessoal pedia para alguém fazer guarda-bandeira, alguma coisa, e a pessoa lá e pegava na ponta da bandeira. Não pode, isso é um sacrilégio. Tá? E a bandeira nacional nunca cede a precedência, sempre é primeira. Né? Nós demoramos muito no Lions a respeitar a bandeira nacional. Eu achava um absurdo que eu ia em convenção, ia em reunião e convenção do múltiplo, né? E o pessoal entrava a bandeira do Lions primeiro e a do Brasil por último. Não pode, é o símbolo nacional. A bandeira nacional sempre em primeiro lugar. E qual é a posição das bandeiras? Se vocês notarem aí na tela, vocês vão ver que a bandeira do Lions ela está mais baixa. Tá? Isso não foi erro meu. Tá? Muita gente insiste e fala, a bandeira nacional tem que estar acima das outras. E eu pergunto, onde é que está escrito isso? A bandeira nacional não pode ficar abaixo das outras, que é bem diferente de dizer que ela tem que ficar acima das outras. Quem tem que ficar abaixo da bandeira nacional são as bandeiras de organizações civis. Tá? Então, para montar uma panóplia direitinho, bonitinho, a bandeira do Lions não pode ser do mesmo tamanho, muito menos maior do que a bandeira brasileira, e tem que ficar mais baixa. Ninguém vai ver isso, né? Mas não fala a bandeira do Brasil tem que ficar mais alta. Não, ela não pode ficar mais baixa. Tá? Como se conduz? Eu não vou entrar em detalhe aqui, porque isso é a parte de entronização das bandeiras, é mais uma convenção, no múltiplo, mas como se carrega a bandeira? Ombro armas, no ombro direito, como está no diapositivo. É outra coisa, o pessoal tinha mania de entrar com a bandeira do Lions na frente e as bandeiras inclinadas para frente. Não pode, isso é um sacrilégio. A bandeira nacional nunca se abate. A bandeira nacional não pode ser carregada inclinada para frente, tá? Ou de pé, ou normal, como está aí, ombro, armas. E a posição, veja como está a posição, e a posição da faixa branca, ordem e progresso. Eu falei, dificilmente alguém vai achar ruim se não tiver exatamente assim, ordem e progresso. Mas a entrada tem que ser, a condução da bandeira nacional tem que ser ombro, armas. Como se monta a panóplia? A posição número 1, que é a posição central, sempre é do Brasil. A bandeira nacional nunca cede a precedência. O único local que ela não está na posição principal é nos edifícios de embaixadas estrangeiras. Tá? Que a bandeira principal é a bandeira do país. Por outro lado, a bandeira daquele país só pode ser hasteada se também tiver uma bandeira do Brasil junto. Nós não vamos entrar nesse detalhe. Depois do Brasil, países. Tá? Qual que é a regra? Ordem alfabética. Só que no Lions, a gente usa um outro critério. Tá? Quando você tem um visitante numa convenção, no múltiplo, que vem um diretor internacional ou vários diretores internacionais, ex-diretores internacionais, se faz, a ordem das bandeiras se faz pela ordem de precedência do visitante. É assim que a gente trabalha no Lions. Bandeira dos estados, ordem de fundação do estado. Cidades, ordem alfabética. Mas normalmente a gente só põe a bandeira da cidade anfitriã. Né? Depois vem a do Lions, por último. A do Lions é sempre por último, à direita por último. Se você tiver uma reunião do Léo, o Léo Clube é um programa de Lions, não é uma organização, então ele vem depois. Por que eu falo isso? Porque, vamos dizer, nunca vi, mas pode ocorrer, você fazer uma reunião conjunta com o Rotary, por exemplo. Né? Então, o Rotary estaria depois de cidades, que é uma organização, viria depois do Lions? Não. Por cortesia, ela vem antes do Lions. Tá?
que a gente chama de cortesia. A mesma coisa no caso dos estados. A ordem das bandeiras dos estados é em ordem de fundação. Mas se a reunião está sendo feita, por exemplo, em Minas Gerais, a primeira bandeira é Minas Gerais, depois as outras. Se a reunião estiver sendo feita no Rio de Janeiro, primeira bandeira do Rio de Janeiro e depois a dos outros estados. Tá? Então, a anfitriã sempre vem antes. Como é que monta a panóplia? Você pode ter um número par ou um número ímpar de bandeiras. Se você tiver o número ímpar, que é de baixo, a bandeira do Brasil está no centro, sempre no centro. E isso nós estamos olhando de frente, né? A bandeira número 2, que seria, por exemplo, de um país, ela está à esquerda da bandeira nacional. Tá? É a posição de honra no protocolo, no cerimonial público, é normal isso. Se você tem um número par de bandeiras, veja que a bandeira do Brasil está à esquerda do centro e a bandeira número 2, em ordem de precedência, está à direita. Então, veja que há uma inversão de lado em importância quando você tem número ímpar e número par de bandeiras. Tá? Isso é o protocolo de cerimonial público. Isso a gente tem que seguir. Eu vou voltar a esse assunto um pouquinho mais para frente, quando a gente falar de mesas. Tá? Então, a bandeira nacional sempre é a principal. Ela está no centro ou à esquerda do centro, olhando de frente. Precisa tomar cuidado, que a lei fala à direita do centro. Mas a lei explica que é você olhando da panóplia para a plateia. Tá? Como toda representação gráfica é da plateia para a bandeira, por isso que eu falo que no caso número par, ela vai estar à direita, né? Porque nós estamos olhando de frente. Estou falando isso porque uma vez me questionaram, né? Ah, mas a lei fala que é à direita. Não, mas depende do teu ponto de vista. É mais fácil você falar do modo gráfico como é apresentado e não você ficar imaginando você postado junto à bandeira olhando para a plateia. Tá? Só para esclarecer essa dúvida entre o que a gente fala e o que está na lei. Hino nacional. Olha que mesa, que coisa de louco. Quem está olhando para onde? Deve estar tocando, você deve ter sido na Assembleia Legislativa de São Paulo, está tocando o hino nacional, tem gente olhando para frente, tem gente olhando para o lado, tem gente olhando para trás, para tudo quanto é lado. Quando toca o hino nacional, para onde se olha? Você não olha para a bandeira. Por que você não olha para a bandeira? Porque a bandeira é um símbolo nacional igual ao hino. Tá? Se você olha para a bandeira, você está desrespeitando o hino. Você está dando importância à bandeira e não ao hino. Tá? Então, quando toca o hino nacional, não se olha para a bandeira. A mesa olha para frente, para a plateia, que representa o povo brasileiro, e a plateia fica voltada para a mesa principal. Tá? Quando é que se olha para a bandeira quando toca o hino nacional? Só no hasteamento da bandeira. Na solenidade de hasteamento da bandeira, você olha, porque quem está sendo homenageada? A bandeira. Então, você olha para a bandeira tocando o hino nacional. Agora, nas nossas convenções, nas nossas reuniões, o hino nacional, por si só, ele que está sendo homenageado. Você está homenageando a nação brasileira. Então, não olhem para a bandeira. Tem outro detalhe, não vou entrar em detalhe, mas nas nossas reuniões, a mesa principal olha para frente, a plateia olha para a mesa principal. E só pode tocar o hino depois que a mesa estiver montada, com todos nos seus devidos lugares. Como é que monta a mesa? O diretor social deve chamar ou nomear primeiro o presidente da mesa. Sempre o presidente da mesa, pode ser o presidente do clube, o coordenador de divisão, o governador, né? Quem for presidir a mesa sempre é o primeiro a ser chamado, é sempre o primeiro a ser nomeado. Eu já vi muita gente ficar em dúvida. Ah, mas está um diretor internacional. Ah, está a governadora. Então fala primeiro o nome da governadora ou fala o nome do diretor. Está errado. Primeiro sempre o presidente da mesa. Mesmo se for uma reunião de clube, que está só o presidente do clube, e do lado tem um diretor internacional,
primeiro a ser nomeado é sempre o presidente da mesa. E como se nomina a mesa? Do menor para o maior cargo, das pontas para o centro. Ultimamente a gente tem acertado nisso, mas é uma coisa muito comum que você via. Ele citava o maior cargo, depois ia do centro para as pontas. Está errado. É protocolo oficial de lajes internacional. Das pontas para o centro, terminando na posição 2. A posição 2, na reunião, teoricamente, é a posição da pessoa mais importante, além do presidente da mesa. Normalmente, é um governador, é o orador que está visitando, é a posição de honra, a direita do presidente. Então, lembre, isso é protocolo oficial de Lions, não inventem. Primeiro o presidente da mesa, depois das pontas para o centro. Montou a mesa, não deixe lugar vago. Tá? Mas o PDG está para chegar. A hora que ele chegar, ele vai para outra mesa. Se você começou a reunião, nunca coloque mais cadeiras, nem mude gente de lugar. Tá? Isso é uma falta de respeito com todos que já estão lá. Não interessa o motivo do atraso. Tá? Não se coloca quem está atrasado na mesa. Uma exceção assim, que você pode fazer é o prefeito que ele confirmou. Né? Lógico que não vai fazer essa desfeita com o prefeito, né? Principalmente nos clubes do interior, né? Mas via de regra, isso é exceção da exceção. Via de regra, não se coloca nem se muda ninguém de lugar depois que já se montou a mesa. Você pode fazer isso no início, montando a mesa, você vai chamando um por um e montando a mesa nessa ordem, ou monta a mesa em silêncio, depois é feita a abertura, passa por uma cerimônia, o diretor social nomina, em que ordem? Nessa ordem. Primeiro o presidente e depois das pontas para o centro. Então, montagem da mesa. O presidente da mesa, posição 1, na posição central. Não tem que ser número ímpar? Não. Tá? Você pode ter número par também de pessoas na mesa. A mesa com número par de componentes. A única coisa é que você precisa prestar atenção na posição de cada um. Então, olhando da mesa para a plateia. Né? Então, no primeiro caso, nós temos a planóplia do lado direito, o microfone do lado esquerdo, né? E a posição 1 central é o presidente da mesa. A posição 2 vai estar à direita dele. Agora, veja que tem os números embaixo, né? 2, 4, 6, 1, 7, 5, o que é? É a ordem de serem nomeados. Então, o 1 está com 1, é o primeiro, e o 2 a ser nomeado está vindo para a ponta esquerda, junto ao 7, que eu falei, das pontas para o centro. Quando você tem número par, o que acontece? A posição de honra é a direita do presidente, a direita do centro. Então, posição 2, ela não troca de lugar, como quando acontece no caso da bandeira. Então, veja, no caso da panóplia, por ser um símbolo, a bandeira ser um símbolo nacional, obrigatoriamente a gente segue o protocolo cerimonial público. Ou seja, há essa inversão quando você tem número par ou ímpar. Tá? Se é número par, o número 2 está à direita, se é número ímpar, está à esquerda. Veja que no caso da mesa, tá? Não houve inversão. Por quê? Isso é protocolo de Lions. A posição 2, que é uma posição de honra, está à direita do centro. Tá? Então, de repente, vocês vão ver alguma filmagem, alguma entrevista, alguma solenidade oficial, né? E vocês vão achar estranho que a posição está trocada. Por quê? No governo se segue o cerimonial público. No Lions, não. Tá? Como é que monta a ordem de precedência? Visita oficial do governador a um clube. A posição 1, presidente do clube. Posição 2, a sua direita, é a posição de honra, é o governador. E aí vai, não vou detalhar todos, tá? Se fosse numa reunião de divisão, presidente ou coordenador da região é o presidente da mesa, à direita está o governador e segue, tá?
Se não é visita oficial do governador, não é porque ele é governador que ele vai estar na posição 2. Tá? Se não é visita oficial, é uma reunião de Lions. Aí você tem que seguir a ordem de precedência oficial de Lions. Eu lembro, no meu ano, quando eu fui governador, teve eu não lembro qual, foi o Lions Club Saúde, né? Que o meu presidente, Wilson, grande Wilson, obrigado aí pela presença, ele estava presente, tá? Então, o que acontece? Eu não fiquei na posição 2. Quem ficou na posição 2 foi o nosso companheiro Wilson Pinto, que na época era presidente do Conselho de Governadores, tá? Então, existe uma diferença entre entre visita oficial e reunião de clube, tá? Eu falei, se não é uma visita oficial, você segue o protocolo oficial. Primeiro o diretor internacional, depois alguém do múltiplo, depois do distrito, tá? E nomina das pontas para o centro, sempre terminando na posição 2. Outro detalhe, eleito não consta da precedência oficial. Ou seja, o eleito não é nada. Ele é o que ele é hoje. Eu falo isso, que eu lembro, acho que foi no ano seguinte do meu ano, teve uma visita oficial no interior que veio um companheiro que tinha sido eleito num outro distrito. Ele estava nos visitando, né? E ele quis ficar na mesa, ir para a mesa, né? Porque ele tinha sido eleito. E daí? Eleito não é nada, tá? Por exemplo, quem vai ser eleito na nossa convenção segundo vice-governador, ele só é vice-governador quando o governador toma posse na convenção internacional. Até lá, até dia 1º de julho, ele não é nada, ele não é segundo vice. Tá? Graças a Deus eu não tenho visto mais isso, mas eu estou comentando porque aconteceu uma vez numa visita minha. Eu falei, depois de montada a mesa, não tire nem coloque mais ninguém. Não faça isso, não faça essa bagunça. Tenha bom senso. Bom senso é o que eu falei, de repente o prefeito confirmou, estou chegando, 5 minutos chego, é lógico que você vai deixar o lugar dele lá, né? Mas tirando isso, não. Numa RGD, uma nova convenção, quem que é o presidente da mesa? É o governador. Quem vai estar na posição número 2? O orador oficial. Antes do diretor internacional, antes do ex-diretor internacional, antes do presidente do CG. Por quê? Para Lions, o orador oficial é a pessoa mais importante da solenidade. Por isso que ele está na posição 2. Isso quer dizer o quê? A gente vai falar para frente. Ele é o último a falar. Tá? Então segue, eu não vou entrar em detalhe, está no livro toda a ordem de precedência, mas só para chamar a atenção isso, a posição do orador oficial numa RGB ou na convenção, tá? É a posição número 2. Se você tiver autoridades civis, prefeito municipal, vice-prefeito, presidente, coisa e tal, existe uma ordem entre eles. Isso está comentado no livro também, tá? Onde que coloca? Vamos dizer, tá, o prefeito está lá. Onde que coloca? Aí é uma divergência de opinião, tá? No meu entender, o prefeito fica à direita, vamos dizer, se está o governador na mesa, ele fica depois do governador, mas antes do paste governador. Isso é opinião minha, porque não existe uma regra, tá? Lá eles não põem uma regra para isso. Tem gente que acha, não, como é uma reunião de Lions, ele tem que vir depois do segundo vice-governador, tá? É questão de interpretação e de bom senso. Isso também está falado no livro. E representante não é o convidado, tá? Não é porque veio um vereador representando o prefeito que o vereador vai sentar no lugar que seria do prefeito. Não, ele senta no lugar dele, de vereador. Na ordem da palavra, ele vai falar, mesmo estando representando o prefeito, ele vai falar na ordem referente ao cargo dele, de vereador, e não do prefeito. Tá? Representante não é o convidado. Tá? Montagem da mesa. O que se vê aí, o que eu estou chamando a atenção nessas duas fotos? Quem está na ponta na mesa? Na primeira foto à esquerda, no FOLAC, em 2015,
A companheira Pide Rosane Terezinha, ela está na ponta da mesa, uma ex-diretora internacional. Na segunda foto, quem que está na mesa? A então PDG, Vilma Raide, que logo mais seria eleita presidente do Distrito Múltiplo LC. Qual a posição dela na mesa? Na ponta. Tá? Então não tem isso de uma companheira chegar e falar, eu não vou sentar na ponta porque eu sou mulher. Não existe isso. Tá? Se uma PDG, que foi presidente do Distrito Múltiplo, pode sentar na ponta, se uma diretora internacional pode sentar na ponta, uma companheira pode sentar na ponta, se aquela for a posição que o protocolo lhe indicar. Tá? Também está detalhado no livro. Por quê? Seguir o protocolo quer dizer que se está respeitando regras estabelecidas e aceitas em convivência. Protocolo não é hierarquia, não é capricho de alguém, não é capricho do presidente, não é capricho do governador, não é capricho do belda, é hierarquia, é regra. Isso é protocolo. Tá? A mesa é montada segundo a precedência dos cargos. Se você vai nessa e troca a posição só porque ela falou que é mulher, você está desrespeitando quem você mudou de lugar. E isso não é bonito, você desrespeitar os outros. Tá? Não menospreze a precedência de quem fez por merecer a sua posição. O mestre de cerimônias. O mestre de cerimônias, ele é o responsável pela condução da solenidade, é o maestro. Ele que leva a reunião, ele que comanda a reunião. Para isso que ele recebe o medalhão. O medalhão é o símbolo do poder, vamos dizer assim, do mestre de cerimônia. Isso quer dizer o quê? Se ele está comandando, ele não precisa pedir autorização para o presidente para fazer qualquer coisa. Tá? O dono da reunião é o presidente da mesa, mas quem está conduzindo a reunião é o mestre de cerimônias. Para isso se faz um roteiro, um script, para ele seguir aquele roteiro. Então, veja, tem que ter um roteiro. O mestre de cerimônia, o presidente do diretor social tem que ter o mesmo roteiro e seguirem aquele roteiro. Só que durante esse roteiro, por exemplo, a gente vê numa visita do governador, da governadora, o mestre de cerimônia pede autorização para o presidente da mesa para dispensar o expediente do secretário, do tesoureiro. Ele não tem que pedir. Ele está comandando a reunião. Ele fala, por ser uma visita oficial, estamos dispensando o expediente do secretário, do tesoureiro. Tá? Então, ele está com o medalhão, ele comanda, enquanto ele estiver com o medalhão, ele comanda a reunião. Agora, importante, o mestre de cerimônias não é animador de festas, não é para ficar contando piada. Tá? Ele tem que ser simpático, bem, atencioso, mas ele tem que ser discreto, sóbrio, objetivo, atento ao roteiro que ele recebeu da reunião. Tá? Não pode ficar inventando. Ele tem que manter a sequência de reunião daquele jeito que foi combinado com o presidente e com o diretor social. Outra coisa, o mestre de cerimônia não abre a reunião, não é ele que abre. Não passa os trabalhos para ninguém, e muito menos a palavra. Né? Às vezes você vê o mestre de cerimônia falando, passa a palavra agora ao tesoureiro, passa a palavra ao companheiro. O mestre de cerimônias não tem a palavra, ele não passa nada para ninguém. Tá? Então, ou seja, quando o secretário, às vezes, também fala, então devolvo agora a palavra ao mestre de cerimônia. Tá? Ele não estava com a palavra, ele não tinha a palavra, como é que ele devolve? Tá? Então, o mestre de cerimônia, ele pode anunciar a palavra do secretário, ele pode convidar o PDG a fazer uso da palavra, mas ele não passa a palavra. Tá? E a pessoa não devolve, porque ela não estava com a palavra. Tá? Quem tem a palavra é sempre o presidente. Inclusive, nesse pensamento, o que acontece? O mestre de cerimônias, teoricamente, ele tem que devolver o medalhão antes da jaula aberta. Por quê? Porque quem vai dar a palavra é o presidente, não ele. Tá? Então, via de regra, o mestre de cerimônia ele devolve o medalhão para o presidente antes da jaula aberta e aí o presidente dá sequência.
O mestre de cerimônia, ele pode anunciar o palestrante ou o orador, mas não é função dele ler o currículo. Pode ler o mestre de cerimônia no clube? Coisa? Pode, não tem problema. Tá? Mas num evento normal, comum, né? Não é o mestre de cerimônia que lê ou que apresenta o orador ou o palestrante. Tá? E quando for fazer quem for fazer a apresentação ou for ler o currículo, não precisa ler 3 páginas do cargo do governador, do diretor internacional, que foi ano tal, tal coisa, ano tal coisa, ano tal coisa. Isso é extremamente cansativo, tá? É contraproducente. O pessoal perde atenção, cansa. Então, é o principal, todo mundo sabe que aquela pessoa tem, para estar lá, né, para ser o governador que está sendo apresentado, para ser orador, ele teve uma carreira de destaque. Tá? Então não precisa falar que ele foi mestre de cerimônias no clube, ele foi tesoureiro do clube, não interessa. Tá? Só os principais cargos, as principais comendas que ele recebeu, tá? E no máximo em 3 minutos. Tá? É muito difícil você conseguir prender a atenção das pessoas mais que isso. Não tem o que falar mais que isso. Porque tem outra coisa, as pessoas querem ouvir o orador, o governador falar. Não você ficar falando os cargos. Quem é a estrela da reunião é o orador, é o governador. Não é quem está apresentando o currículo dele. E outra coisa, procure escrever uma apresentação. Tá? Normalmente, o currículo do governador, principalmente no caso do governador, não fique lendo o currículo que está na nominata. Não é legal aquele currículo. Aquele currículo conta uma história. Tá? Só que você tem que apresentar as principais características, prêmios, tá? O de principal que o governador fez, que o orador fez. Então, não se prenda ao currículo que está na nominata. Né? Eu já vi apresentações muito bonitas, por exemplo, no nosso PDG Oberlin, apresentação que ele fez. Né? Um pouquinho longa, né? Mas ele não ficou lendo o currículo, ele fez um histórico muito legal de algumas apresentações que ele fez. Tá? Então, principalmente no caso do governador, não se prendam ao currículo que está na nominata. É chato. Tá? Já o diretor social, é lógico, vamos dizer, numa reunião normal, presencial, né? Verificar os lugares, a panóplia, o medalhão, o sino, o malhete, testar o som antes, né? Por que eu falo isso? Eu já vi reunião começar que não tinha o sino na mesa. E quem que é a função disso? É do diretor social verificar isso. Tá? Normalmente, nossas reuniões são restaurante. Tá? Não permitir o serviço de garçons quando alguém for falar. Eu fui em muita reunião em churrascaria, né? Que o orador ia falar, o governador ia falar, e o pessoal pedindo cerveja, pedindo café, pedindo não sei o quê, aquele barulho de talher. Isso é horrível para quem quer escutar. Isso é péssimo para um visitante. Você precisa escutar quem está lá na frente. Então, quando a gente voltar para as reuniões presenciais, nunca permita o serviço de garçons quando alguém for falar. Tá? Hoje, a gente tem as reuniões virtuais. Se o diretor social for o administrador da sala, ele controlar os microfones dos outros. A gente vai falar sobre isso mais para frente. No Lions, o diretor social é o único que irá nominar todos os integrantes da mesa e outros dirigentes e convidados. Por que eu falo no Lions? Que num protocolo, num cerimonial de outras entidades, o cerimonial público, quem faz isso é o mestre de cerimônias. Tá? Mas, para nós, quem faz isso é o diretor social. É o único que vai falar o nome de todo mundo. Tá? Não é para usar apelidos, nem gírias. Você tem que manter a liturgia do cargo, o respeito pelo cargo para as pessoas. Falar o nome completo, o cargo, e o clube e o distrito, se for o caso. E outro detalhe, cuidado para não nominar gente demais. Né? Tem um erro que o pessoal comete, um erro de oratória, né? Que o pessoal acha que tem que nominar todas as pessoas que estão, todos os PDGs, todos os presidentes de clube, né?
Quando você chegar na 13ª pessoa, aliás, quando você chegar na 7ª pessoa, ninguém mais está prestando atenção. É contraproducente. Tá? Ah, por que você fala isso, Belda? Porque o Reinaldo Polito, que vocês devem conhecer, que é um mestre de oratória, fala isso num livro dele. Então eu copiei isso dele. Tá? Não se nomina gente demais. Tá? E o único que fala o nome das pessoas é o diretor social. O que os outros falam? Companheiro presidente, dirigentes leonistas já mencionados pelo protocolo, companheiros e companheiras, ou se não, em saudando o excelentíssimo senhor prefeito, saúde as demais autoridades, não fala mais o nome de ninguém, porque o diretor social já falou o nome das pessoas. Não se fica repetindo o nome das pessoas, tá bom? E, voltando àquele caso, sempre a primeira pessoa a ser mencionada é o presidente da mesa, não a mais alta autoridade, né? A gente já teve isso. Ah, mas apresenta quem primeiro? A governadora, porque está no distrito, ou o diretor internacional? Diretor internacional, tá? Mas antes do diretor internacional, quem? O presidente da mesa, sempre, tá? Você está nominando, sempre se nomina da mais alta para menor, depois do presidente da mesa, tá? Não confundir com a montagem da mesa, com a apresentação da mesa. Lembra como é que é a apresentação da mesa? Primeiro o presidente e depois das pontas para o centro, do menor para o maior. Mas quando você nomina, quando você vai dar a palavra, é sempre da mais alta, dar a palavra não. Quando você nomina a pessoa, né, é sempre da mais alta para menor. Outro erro muito comum, que até hoje o pessoal não entendeu ainda. Não existe autoridade leonística. É dirigente leonista ou liderança. Não chame um dirigente de autoridade. Ele não é autoridade, ele não tem autoridade. Tá? É dirigente. Marquem isso, é dirigente leonista. A pessoa é um governador, é um presidente mútuo, um diretor internacional. Ele é um dirigente, ele não é uma autoridade. O problema é que, para mim, é muito triste ver isso, né? O pessoal querer simplificar demais. Imagina alguém lendo isso. Convido a Cal, Kátia e o CL Oberlan a fazerem a entrega do título de MJF ao Cleo Flávio, futuro associado do LC Bela Vista no AL 2021. AL 2021. Uma salva de palmas a todas essas letras aí. Tá? Pelo amor de Deus, gente, isso é sigla que está escrita. CL é para ler companheiro leão, não é para ler CL. Tá? Mesma coisa, Cal, você não fala Cal, não é cimento, areia. Cal é companheira leão. AL é ano leonístico. Quando está escrito DR, você lê DR. Não, é doutor. Está SR, você lê SR. Não, você lê senhor. Né? Então, pelo amor de Deus, CL é companheiro leão, AL é ano leonístico. Não sejam preguiçosos em falar o nome correto. Tá? MJF não é MJF, é companheiro de Melvin Jones. Tá? Por quê? É o nome do título. Tá? É a mesma coisa, tem algumas siglas que são soletradas. PDG, você fala PDG. Tá? Agora, IP, por exemplo, você não fala IP. Porque não estamos falando de informática. Você fala presidente internacional. Guilherme, por favor, desliga seu microfone. Está gerando ruído, Guilherme. Então, MJF é um título, é uma comenda, é um reconhecimento que você recebe, muito importante, que você recebe de Laje Internacional. Então, diga, companheiro de Melvin Jones. Um modismo que começou recentemente, pelo menos eu tenho visto isso disseminado recentemente, por assim, MJ, CLMJ, CAL, companheira Leão Melvin Jones. Companheira Leão Melvin Jones, o que é isso? Não existe isso. Tá? Você pode ser companheiro de Melvin Jones, companheira Leão fulana de tal. Tá? Então, não caiam nesse modismo. Estão inventando coisas. Como eu já vi recentemente também, estão inventando misturar português com inglês. Tá? A sigla para primeiro vice é numeral. Primeiro VDG, segundo VDG, primeiro VCC, vice-presidente do
distrito múltiplo. Em inglês, é o first, é o second, VDG. Tá? Não é para pôr português na frente, a sigla é em inglês. E a nomenclatura oficial é numeral. Tá? Domadora. A sigla nomadora começou no Brasil quando é uma criação, vamos dizer assim, de Armando Fajardo, do Rio de Janeiro. Né? Como é que ia chamar a companheira do leão? Domadora. Qual é a sigla? DM, DDM, M, quando é plural. Companheiro ou companheira leão. Né? Tem as siglas normais. Não é C, que está em vermelho. C e o L minúsculo. Para mim, isso é o símbolo de cloro. CL minúsculo, cal, que eu falei, não é cimento, não é, é C maiúsculo, A minúsculo, L maiúsculo. São siglas oficiais. Para que você quer inventar, mudar essas siglas? Use. Eu falei, nós entramos voluntariamente numa organização internacional que tem suas regras, seus regulamentos, suas tradições. Tá? Vamos seguir. A nível internacional, não se fala companheiro leão, se fala lion. Seja homem ou mulher, é lion. Cônjuge é equivalente a spouse. É tanto a esposa quanto o marido. Tá? Quando você assume o segundo vice-governador, primeiro vice-governador ou governador, você ganha uma tarja, né? E o teu cônjuge ganha uma tarja também, escrito o quê? Espouse do governador. Tanto faz se é o marido ou a mulher, tá? Estou falando isso porque me perguntaram, qual a sigla para cônjuge? Não tem sigla para cônjuge. Tá? Não tem, não é cargo. Tá? Cônjuge não é cargo. Tá? Agora, às vezes vocês podem ver em algumas nominatas, principalmente de outros distritos, nós não tivemos no nosso ainda, que me lembro, que é o acompanhante adulto. Né? Vamos dizer que a governadora ou o governador não tem um companheiro, um esposo ou uma esposa, e tem uma filha, ou tem uma prima, ou tem uma amiga que vai ser acompanhante. É chamada de doutor. Tá? Doutor é título acadêmico. Tá? Ou seja, não é para chamar as pessoas de doutor, né? Doutor fulano, para querer dar importância. Tá? É título acadêmico. Outro detalhe que eu tenho visto ultimamente, o pessoal põe, eu vou resumir, né, falar a sigla, MJF Fábio. Esse Fábio é companheiro ou não é? Se ele é companheiro, por que ele tirou o companheiro leão, o CL? Por que a companheira tirou o CAL? Tá? Você tem que mostrar que você faz. Quando a pessoa tem um cargo, por exemplo, um PDG, ou um diretor internacional, ou governadora, a gente usa aquelas siglas DG, VDG, PDG, né? Você está identificando já que é um membro do Lions, é um companheiro do Lions. Nada impede de usar, e é normal usar também o companheiro leão. Agora, eu tenho visto ultimamente o pessoal pôr só a sigla do título de companheiro de Melvin Jones e o nome. Só que você não precisa ser leão para receber um título de Melvin Jones. Tá? Então, se você é leão, identifique-se como leão. Tá? O companheiro de Melvin Jones não te identifica como leão. Lions é uma organização ecumênica. Tá? Então, não pode ter padre, pastor, rabino, dizendo mensagens religiosas. Nem se pode entoar Ave Maria, Maria passa na frente. Tá? Isso é inadmissível em Lions. Por quê? Nós não somos uma entidade religiosa. Nós somos ecumênicos, né? Como eu falei. Você pode ter católico, você pode ter cristão, você pode ter protestante, você pode ter judeu, você pode ter muçulmano. Então, você entoar uma canção católica, você está desrespeitando quem é de outra religião. Tá? E no Lions não interessa a religião, interessa que você ajude o próximo. Tá? E outra coisa, nos grupos de WhatsApp, principalmente, eu tenho visto essas coisas. Né? Nós estamos no Lions. Tá? Então, não use termos, para quem é da ordem, TFA,
né? Tríplice fraternal abraço, grande arquiteto do universo, irmão, tá? Nós não estamos na maçonaria, nós estamos no Lions. Então, não use esses termos, tá? Eu estou falando que eu tenho visto muito isso em grupo de WhatsApp. Tá? Durante a reunião, o presidente da mesa é o único que não se levanta para falar, exceto nas situações protocolares. Tá? Para ficar tocando a reunião, o presidente da mesa não precisa levantar. Só quando ele for dar uma medalha, fazer alguma coisa, tipo, dar uma posse, protocolarmente ele precisa estar de pé, ele fica de pé. Senão ele não precisa. Tá? Não deve, aliás. Tá? Os outros têm que levantar. Tá? Se alguém da mesa for falar alguma coisa, tem que levantar. Tá? E depois sentar, depois que acabou de falar. Tá? Outra coisa, o presidente não pode deixar o seu lugar vago em nenhum momento. Tá? Isso é aquela famosa Robert Rules. Né? O sino e o malhete, que são símbolos do poder do presidente, não podem ficar abandonados. O local do poder, que é o local, é a mesa, é a cadeira do presidente, não pode ficar vago. Isso quer dizer o quê? Se ele precisar sair da cadeira dele, ele tem que pôr alguém no lugar dele. Algum leão no lugar dele. Então, vocês devem ter percebido, às vezes, nas nossas RGDs, principalmente, que o presidente vai sair, o presidente da mesa vai sair da mesa, o governador vai sair da mesa, entra alguém e senta no lugar dele. Por quê? Porque o lugar do poder não pode ficar vago. Tá? Você vai tocar a reunião, assim, o que eu falei, faz o roteiro junto com o diretor social, junto com a cerimônia, cada um com uma cópia, tá? E siga o roteiro. E leia direito o que está no roteiro. Né? Porque a gente tem visto que, às vezes, a pessoa fala uma coisa errada, faz uma citação errada, fala, pô, mas fizeram o roteiro errado? Não. A pessoa deixou de seguir o roteiro e falou alguma coisa da cabeça dele. O protocolo em Lions não é tão rígido assim. Mas tem algumas coisas que você tem que seguir. Se lá está escrito que é para você falar aquilo, é para você falar aquilo, não inventar. Tá? Jaula aberta e palavra livre. 3 minutos. Né, Maurício? Né, Maurício? Né? 3 minutos, né, Maurício? Tá? Mas o que acontece? É para o pessoal não ficar fazendo discurso, senão a reunião fica chata. Né? É lógico que você vai ter alguma apresentação, eu brinquei agora com o companheiro Maurício, porque ele fazia a apresentação do título de Melvin Jones. Né? Mas é diferente, ele está fazendo uma atividade do Lions, uma coisa importante para o Lions e para o distrito. Né? Ele estava informando os companheiros da importância do título de Melvin Jones. É diferente de gente que pega o microfone e não larga mais para ficar falando um monte de abobrinha. Né? Vamos lá, invocação a Deus e oração pelo Brasil. Use as versões oficiais. Né? Tem muitos que usam, o que eu falo oficiais? São os dois textos que foram aprovados e recomendados pelo antigo CNG, que era o nosso distrito múltiplo, antigamente era CNG, Conselho Nacional de Governadores do Distrito L, do Brasil inteiro. Né? Naquela época, se adotou esses dois textos oficiais da invocação a Deus e oração para o Brasil. Tem gente que usa, que acha bonito, outras invocações a Deus, inclusive falando coisas principalmente católicas. Não pode mencionar religião. Então, use a invocação a Deus e a oração pelo Brasil. Use as versões oficiais. Tá? Quem que vai falar a invocação a Deus, quem vai falar a oração pelo Brasil? Quem indica é o presidente da mesa. Ah, mas está o governador. Não interessa. Se o presidente quiser indicar um companheiro do clube para prestigiar o companheiro do clube, ele indica o companheiro do clube. E, aliás, para invocação a Deus e oração pelo Brasil, nem precisa ser do clube. É melhor que seja, porque já conhece e não engasga para falar. Tá? Mas pode ser qualquer pessoa. E outra coisa, tanto a invocação a Deus, como a oração pelo Brasil, como na posse, que a gente vai falar em seguida, não é para falar o título. Tá? Quando numa RGD, por exemplo, vamos falar, vamos todos cantar o hino nacional.
Você não fala hino nacional, ouviram do Ipiranga, não. Você começa direto pelo texto. A mesma coisa, a invocação a Deus é oração pelo Brasil. Não se, quando alguém pede para você falar, você não fala o texto, o título. Você começa pelo texto. Bem como, quando é uma solenidade de posse, que tem que ler primeiro o Código de Ética e depois os propósitos. Tá? Você não fala Código de Ética e começa a falar. O governador, o presidente da mesa, pediu para você falar, para você ler o Código de Ética, comece direto pelo texto. Tá? E não acrescente palavras. Tem gente que fica insegura e acaba de ler o Código de Ética, os propósitos, e fala muito obrigado pela atenção. Isso não está no texto. Tá? Então, cuidado com isso. Numa visita oficial, não se deve abrir a jaula nem dar a palavra livre. O presidente poderá dar a palavra para os dirigentes da mesa ou autoridades da mesa. Não precisa abrir, aliás, não deve abrir a jaula. E em que ordem ele vai dar? Do menor para o maior, sempre. Tá? Principalmente se você tiver autoridades civis. Nunca dê a palavra para um vereador depois do prefeito, pelo amor de Deus. Tá? Primeiro o vereador e por último o prefeito. Tá? Se tem um diretor, tem um governador, um diretor internacional, primeiro o governador, depois o diretor internacional. Tá? Não no caso do governador, porque é visita oficial, né? O governador vai ser o último a falar. Tá? Mas num outro evento qualquer, sempre é do menor para o maior. Guardem isso, principalmente em autoridades civis, tá? Que eu já vi fazer o contrário, ficou muito chato. Deram primeiro a palavra para o prefeito e depois para o vereador. Tá? Numa visita oficial, não existe orador oficial. Tá? O governador é o orador oficial. Não existe instrução leonística. Não peça para ninguém fazer instrução leonística. Instrução leonística é o governador que vai dar. E também não há intervenção do diretor animador. Se o governador estiver presente no evento, nenhum outro membro da governadoria, PDG, vice-governador, secretário de tesoureiro, diretor social, deverá fazer uso da palavra. Quem está representando o distrito é o governador. Existem umas pequenas exceções que está descrito no livro, não vou entrar em detalhes. Mas a regra, se o governador está, ninguém da governadoria fala. Numa reunião, numa visita oficial, uma RGD depende se tiver orador. Ninguém tem a palavra depois do governador. O governador é o último a falar. Tá? Sempre. Sempre? Não, depende. Tá? Se for numa convenção, numa RGD, que você tiver um orador oficial, ele é o último a falar. Lembra no começo em que posição que o orador oficial está? Na posição número 2, à direita do centro. É a posição de honra. Ele é o último a falar numa reunião. Tá? Agora, o que acontece? O orador oficial só tem em eventos distritais. Quando todo o distrito todos os clubes do distrito foram convidados. Tá? Então, numa visita oficial, você pede para um companheiro do clube ler, a fazer a apresentação do governador, ele não é orador oficial. Ele está só apresentando o governador ou a governadora. Tá? Para ter a figura do orador oficial, só se for um evento distrital, em que todos os clubes foram convidados. Aí ele é o último a falar. E quando faz o encerramento da reunião, se pede palmas para o pavilhão nacional. Por quê? A bandeira de São Paulo, a bandeira do Lions, não é um pavilhão nacional. Pavilhão, segundo o dicionário Wise, ou Wise, ele tem um sentido de símbolo de nação. Tá? Então, só a bandeira nacional, a bandeira de um país, que é um pavilhão nacional. Então, não se fala palmas para os pavilhões expostos. Tá? Se fala palmas para o pavilhão exposto, o pavilhão nacional. E nunca diga palmas para o sucesso da nossa reunião. Isso é um desrespeito à nossa bandeira nacional. Tá? E aí você encerra a reunião do clube ou da região onde for. Uma videoconferência. A gente vai falar rapidinho agora sobre o que está acontecendo hoje, que são as videoconferências. Né? Deixe seu microfone desligado. Tá?
só ligue seu microfone quando você for falar. O que acontece quando você deixa teu microfone ligado? Mesmo se você não falar. Se você suspirar um pouco mais alto, o companheiro Rodrigo Lavieri, ele mostrou isso uma vez, ele fechou o microfone dele, falando, o microfone fechado dentro da mão, e você continuar ouvindo ele falar. Ou seja, o microfone é muito sensível. Então não adianta prender com a mão. Deixe desligado. Porque ele, além de atrapalhar quem está falando, normalmente vai aparecer a sua imagem. Tá? Então, você vai interromper também a imagem de quem está aparecendo. Tá? E isso é muito chato. Fica uma coisa, para quem está assistindo, fica muito chato. Cuidado com a sua câmera indiscreta. Tá? Não esqueça, se você tiver com a câmera ligada, ela vai mostrar tudo o que você está fazendo. Tudo que pessoas atrás de você estão fazendo. Tá? Se você bocejar, as pessoas vão ver. Se você puser o dedo no nariz, as pessoas vão ver. Então, cuidado com a câmera. Tá? Então, se você não é o administrador da sala, você só tem que se preocupar em manter seu microfone desligado. Não deixe seu microfone ligado. Tá? Só ligue quando for a sua vez de falar. Não fique perguntando, estão me ouvindo? Está ouvindo? Verifique primeiro a sua tela. Veja se a sua tela mostra que seu microfone está ligado. Aparece lá, sai o microfone fechado vermelho e aparece aqueles risquinhos verdes. Quer dizer que o seu microfone está ligado. Então, teoricamente, está funcionando. Se você começar devagar e não começar já a despejar as palavras, se tiver algum problema de comunicação, alguém vai te avisar. Falar, Belda, está sem som, coisa e tal, daí vai ver o que é. Tá? Mas não fica perguntando, estão me ouvindo? E agora, tá bom? Tá ouvindo? É chato isso durante a reunião. Tá? Comece devagar e veja se alguém faz algum comunicado, te avisa. Né? E depois que você falou, não esqueça de desligar. Porque que eu falei, qualquer sonzinho que tiver, todo mundo vai ouvir e vai mudar a tela para você. Tá? Deixe a sua câmera ligada para os outros poderem lhe ver, você falando ou que você está presente. Né? Mas que eu falei, cuidado com seus gestos e comentários. Todos estão te vendo. Tá? Então, cuidado ao levantar, né? Cuidado a fazer gestos. Esteja apresentável, a gente vai falar a seguida. Tá? Isso é a tela, eu não vou entrar em detalhes da tela, porque todo mundo hoje já está acostumado com essa tela, né? De ligar o microfone, desligar, mostrar participantes, o chat. Mas o que eu chamo a atenção de novo, mantenha seu dedo longe do celular ou sua mão longe do mouse, para você não ativar o microfone e muito menos clicar o apresentar agora, quando não for sua vez. Tá? Dá coceirinha na mão, não faz mal, segura longe. Cuidado com isso, você interrompe uma gravação, uma reunião que está sendo gravada. Você entrou na reunião, se identifique no chat. Coisa mais importante quando entrar na sala. Escreva seu nome, o cargo, o clube e distrito. Vale como lista de presença e vale também para os administradores, para os seus anfitriões, saber quem está presente. Como hoje, com essas reuniões virtuais, você recebe gente de praticamente o mundo inteiro, até do mundo inteiro, mas pelo menos do Brasil inteiro, não dá para você conhecer todo mundo. Você não conhece pessoas dos outros distritos. É difícil você conhecer todo mundo. Então, se identifique, o pessoal te reconhecer, inclusive poder agradecer a sua presença. Lá, embora você esteja em casa, né, fazendo a reunião, você vai estar numa reunião. Então, precisam ser tomados certos cuidados. Isso quer dizer o quê? Você não pode estar de pijama, você não pode estar sem camisa, né? Você precisa tomar cuidado quando se levanta, você precisa tomar cuidado com seus gestos, com as suas palavras, né? E depois até vira meme, né? A gente já viu a apresentação, às vezes está um casal, a pessoa está prestando atenção, só que está com o microfone ligado. E a pessoa do lado faz um comentário, achando que só a companheira vai ouvir. Todo mundo ouve, todo mundo ouviu. Então, cuidado com isso.
Mesmo na Assembleia Virtual, a ordem de precedência deve ser respeitada e seguida. Não é porque você está numa videoconferência que você não vai seguir o protocolo. E qual é o protocolo? Mesa principal. Sempre, primeiro o presidente da mesa, depois do menor para o maior. Hino nacional. Se tiver um hino nacional, reunião de clube não tem, né? Mas numa RGD, numa convenção, a gente costuma tocar hino nacional. Não mostre a bandeira nacional. Aquilo que eu falei no começo, você não está homenageando a bandeira. Tem uma série de outros vídeos que tocam o hino nacional, que mostram paisagens patrióticas do Brasil inteiro, são lindos. Tá? Então você toca só o hino nacional sem a bandeira. Na hora que for tocar o hino à bandeira, desliguem os microfones. Tá? Deixa só a mídia tocando o hino à bandeira. Primeiro, a bandeira tem que estar exposta. Porque você está homenageando a bandeira tem que ser apresentada. Agora, eu já vi reunião que o pessoal deixa o microfone ligado e fica todo mundo cantando, logicamente, nunca em uníssono. Mesmo porque pode ter delay de uma transmissão para outra. O resultado fica horrível e as imagens ficam pulando. Então, e na bandeira, desliga o microfone. Mestre cerimônias, tá? Simula o que o pessoal está fazendo. Um medalhão, né, com colar. Por exemplo, o governador, o presidente da mesa, faz de conta na frente da Câmara que está entregando o medalhão, e o mestre cerimônia do outro lado faz de conta que está recebendo o medalhão e põe o medalhão. Né? Visitantes, é o que eu falei, se identifiquem no chat. E é importante o anfitrião verificar para poder agradecer as presenças. Jaula aberta, palavra livre. A ordem é sempre do menor cargo para o maior cargo. É quando você dá a palavra, do menor para o maior. Oração pelo Brasil e invocação a Deus. Também, microfone desligado. Só a pessoa que está lendo que deixa aberto. Porque senão dá uma confusão geral e fica pulando as imagens e ninguém entende nada. Pavilhão Nacional. Vamos encerrar a reunião, dar uma salva de palmas ao Pavilhão Nacional. Então, logicamente, o Pavilhão Nacional, a bandeira nacional, tem que ser apresentada na tela. Então, finalmente, lembre, mantenha seu microfone desligado. Não clique em apresentar agora, porque se interrompe a apresentação dos outros e os outros estão falando. Cuidado ao se posicionar ou posicionar a câmera. Veja algumas imagens, tá? No primeiro, à esquerda, em cima, a pessoa está falando. Veja que tem aqueles pontinhos verdinhos. Só que você não vê o rosto da pessoa. Tá? Na segunda foto, não, é um problema de luz atrás da pessoa. Tá? O rosto vai ficar escuro, você não vai ver a pessoa. Tá? Não esqueça, com a câmera ligada, vai estar todo mundo vendo. Então, enquadre direito a câmera. Se você precisa sair, quer sair, desliga a câmera primeiro e saia, ou se vai alguém conversar com você, desliga o microfone e a câmera, não esqueça isso, para não ter essas coisas. E é fácil você ver como você está aparecendo. Tá? Aparece isso. O primeiro da lista é você, na tua lista. Então dá para ver como você está aparecendo. Às vezes a pessoa levanta para, sei lá, cantar hino nacional, oração pelo Brasil, ou quer fazer de conta que está passando o colar, cuidado ao se levantar, porque se lembre, a câmera não vai te acompanhar. Tá? Ou seja, você levanta, a cabeça sobe e vai aparecer o quê? A tua barriga. Ninguém quer ficar vendo a tua barriga. Tá? Se lembre disso, a câmera não segue o teu movimento. Então, cuidado quando se levantar para fazer alguma ação, alguma coisa. Tá? Então, siga o protocolo, mais com bom senso que rigor, mas siga o protocolo. Nós temos um protocolo, é bonito. Ele dá sequência à sua reunião, ele dá ordem à sua reunião. Tá? Seja o dirigente de um Lions Club, que eu falei, nós estamos no Lions Club, nós estamos numa organização internacional. Vamos seguir as nossas regras, os nossos regulamentos. Ok? Era isso, pessoal. Estou à disposição. Pergunta, é melhor fazer ao vivo do que escrito, tá? Peça a palavra se alguém tiver alguma dúvida, apesar que foi bem detalhado. O livro está disponível para download no site do Distrito Múltiplo, é esse que está aparecendo aí, www.distritomultiplolc.org.br, tá?
Eu vou soltar uma nova versão, provavelmente até o final dessa semana, mas não tem grandes alterações, tá? É um outro comentário e alguns nomes de PCCs que a gente vai acrescentar na lista, tá? Então, se quiser a última versão, espera mais uns dias, mas eu falei, não tem mudança nenhuma, é só uma ou outra frase que foi alterada e atualizado os nomes de PCCs. Façam download no site do Distrito Múltiplo. É recomendado que seja a impressão frente e verso, ele está configurado para frente e verso, tá? As margens estão configuradas para isso, e a gente está à disposição. Tá? Muito obrigado pela atenção, foi um prazer e estamos às ordens. Obrigada, companheiro Belda. Eu que agradeço. Palestra, excelente. Você é isso aí vai ser um grande aprendizado para todos nós. Você é um estudioso de protocolo há muito tempo, né, Belda? Bastante tempo. Parabéns. Obrigado. Eu só peço desculpa por ter me alongado, mas que eu falei, às vezes eu já fiz uma parte de 20 minutos, né? Mas como hoje era só eu falei, deixa eu passar, deixa eu falar, deixa eu gastar a língua. Não, foi ótimo, Belda. Parabéns, obrigado. Obrigado. Pronto para atender as dúvidas, né, Belda? Sim. Fiquem à vontade, por favor. Acho que eu falei tanto que... Ô, Belda, não, eu vou fazer duas perguntinhas rápidas. Por exemplo, eu sou um associado do meu clube e estou na composição da mesa. Eu faço parte da mesa principal. Eu posso ser escalado para fazer, por exemplo, a homenagem ao governador ou à governadora? Ou a pessoa deve evitar esse tipo de situação? Não, pode, não tem problema. Não tem problema nenhum. Não, protocolarmente não tem problema nenhum. Tá. E uma outra dúvida, quando a gente faz lá a invocação a Deus e a oração pelo Brasil, tem no final o assim seja. Ele é para que todo mundo diga ou a pessoa que está fazendo a oração pelo Brasil também tem que terminar falando assim seja? O que eu entendo é que todos falam. Tá? Uma pessoa lê e no o assim seja, todos falam. Tá, então, mas quem está lendo também pode se... Não, quem está lendo também. Também. Tá bom. Tá. Belda, boa noite. Vera, Bequinop, PDG. Oi, Vera, tudo bem? Tudo jóia? Cheguei um pouquinho atrasada, que eu estava numa live sobre droga no meu distrito, mas peguei quase tudo. Parabéns, foi excelente. Gostei muito. Obrigado. Boa noite. Boa noite, Vera. Companheiro Belda, existe algum companheiro Alexandre, do segundo vice do LC11, existe algum momento, em alguma situação, a presidência, a direção dos trabalhos, tem alguém que possa, tem precedência além do presidente? Não entendi o que você quis dizer. Não, entendeu? É o seguinte, existe alguma situação onde quem preside a mesa principal não é o presidente do clube? Não, o presidente da mesa preside a sessão. Se é uma reunião de clube, é o presidente é o presidente do clube que é o presidente, obrigatoriamente. Sabe? Se é uma reunião de divisão ou região, é o coordenador de divisão ou região que preside. Tá? Se é uma reunião distrital, tipo uma RGD ou convenção distrital, é o governador que preside. Tá? Então, voltamos, é reunião de clube. Tá? Quem preside uma reunião de clube? Obrigatoriamente o presidente. Mas tá o governador, tá? A não ser, tem uma exceção. Sabe qual é? Presidente da República. É isso que eu queria perguntar, companheiro. Obrigado pela resposta. Só que o presidente da República não vai no teu clube, entendeu? Nem no meu, né? Entendeu? Então, veja, nós estamos falando em termos leoníssimo. Obrigatoriamente é o presidente. Não interessa quem está. Se não for o presidente da República e o governador, tá? No caso do governador, ele também que vai abrir, governador de estado, né? Governador do estado,
ele vai abrir e vai fechar a sessão. Tá? No caso de ocorrer alguma reunião, não vai ser de clube, mas de repente de um distrito, nós já tivemos, né? Juscelino Kubitschek foi leão, né? No caso do presidente da República, todo o protocolo é do cerimonial do Palácio. Tá? Tudo, quem faz é o Palácio. Tá? Mas é a única exceção, é nesses casos, o presidente da República e o governador. Tá? O governador do Estado. Obrigado, companheiro. Foi para provocar mesmo, porque eu sei que o nosso presidente Juscelino Kubitschek era companheiro do Leão. Né? Mas isso é protocolo do Palácio do Governo, do Itamaraty, Palácio do Governo. Né? Você quer o presidente da República na tua reunião? Tudo bem, só que eu que mando. E tem um detalhe, né? Desculpa, companheiro, só para terminar, né? É que a gente, na associação comercial, a gente já teve reunião que teve o presidente da República presente, né? O que acontece? A porta fecha 1 hora antes de começar a reunião. A porta fecha. Você quer ter o presidente, além de ele ser o dono da tua festa, tá? Se você chegar 15 minutos antes do início marcado, você não entra no salão. Isso é coisa do governo. É só detalhe, não é nosso caso, né? Fala, companheiro. Eu tenho uma pergunta. No início, logo no início da sua exposição, estava falando da questão da composição da mesa. E a composição da mesa, principalmente na visita de governador, é sempre algo muito tormentoso. Por quê? Porque até você falou o seguinte, né? Chegou atrasado, não vai para a mesa. Seria deselegante no convite, né, para as autoridades que podem vir, né, ou dentro da hierarquia de Lions, colocar um horário para se dizer para compor a mesa até tal hora? É deselegante isso? Não, na realidade, você diz que hora que vai começar a reunião. Né? Isso precisa tomar cuidado. No meu clube, por exemplo, a gente fala, vai começar às 20 horas. Né? Mas a mesa não é montada às 20 horas, é 20h30. Tá? Então, tem esse detalhe. Né? Na realidade, quando você fala, por exemplo, principalmente agora a reunião virtual, né? Se marcou às 20 horas, a reunião tem que começar às 20 horas. Você dá uma colher de chá, coisa e tal, né? Mas você não precisa dizer para a pessoa que, numa reunião normal, falei, de um clube, tá? Você marca lá, a reunião vai começar às 20 horas, às 20h30. Tá? Teoricamente, esse é o horário para você montar a mesa. Tá? Você pode pedir para as pessoas chegarem antes para ter aquela confraternização, né? Você toma uma cervejinha, um uísque, coisa e tal, mas o horário que foi marcado no convite, tá? É o horário que é para iniciar a sessão, para montar a mesa e dar início à sessão. Tá? Eu falei, você pode dar uma tolerância de 5, 10 minutos. Tá? Agora, se a pessoa não chegou naquele horário, não é você que é deselegante em ter começado a reunião sem ele ter chegado. Ele que é deselegante de não ter chegado no horário. Tá? Então, você começar no horário, não tem problema nenhum. Você está fazendo o correto. Você está respeitando as pessoas que estavam lá, que chegaram no horário. Tá? Pessoas educadas não chegam atrasadas. Tá? Então, comece a reunião. Pessoas educadas não chegam atrasadas. Valeu, Francisco. Obrigado. Deldo, eu tenho uma pergunta. Fala, uma Erika. Pergunta não, uma questão. É assim, a gente está começando a ter todo um movimento inclusivo. E existem alguns companheiros e companheiras que têm um déficit auditivo ou são surdos. Então, eu acho que é importante a gente começar a ter um cuidado do palestrante antes de iniciar, se a câmera dele está muito nítida, porque vão ter companheiros que vão fazer leitura labial, para poder entender o que você está dizendo, né? Então, fazem leitura labial. Agora, aí vem a minha questão. Em outras instituições,
quando nós temos alguém cego numa sala virtual, é de praxe, para que ele se sinta incluso dentro de uma reunião, a descrição do slide, do que está sendo apresentado. Você acha que isso entra na questão de Lions ou não? Porque nós podemos ter um companheiro que tem cegueira. Então, como que a gente lida com isso? Você fala surdez, né? Se você não, no caso da surdez, ele vai fazer a leitura labial. Então, basta que a sua câmera... Mas no caso de cegueira... A de cegueira, ele não vai ler o que está escrito. Se ele é cego. Então, isso eu sei. Tá ótimo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Em outras instituições, para que esta pessoa que é cega se sinta inclusa na reunião, é de praxe a descrição do slide. Então, por exemplo, está sendo apresentado um slide de fundo azul com o logo do Lions à direita. Então, como que isso se encaixa em protocolo de Lions? Eu ignoro esse companheiro que é cego? Normalmente, numa palestra, que eu falei, eu pelo menos, aí no que eu apresentei, né, eu disse o que estava sendo mostrado. Né? Depende muito do tipo da palestra. Né? Você pode até ter essas coisas. Eu acho difícil você operacionalizar isso hoje, né? Que nem hoje, essa minha palestra. Tá? Apesar que eu falei algumas coisas, eu detalhei. Né? Sim. Mas como é que você vai fazer isso num outro tipo de palestra? Vai ficar parando o que a pessoa fala para ficar descrevendo. Né? É importante a inclusão? É importante, mas esse tipo de questão é uma coisa nova. Né? Sim. Como vai ser tratada? Aí não é uma questão de protocolo. Né? Aí é uma questão operacional. Né? Sim. Como vai ser feito? Boa pergunta. Vamos ver. Não, é interessante isso. Né? Como você vai fazer? Eu vou mostrar a mesa, eu disse, a panóplia, eu falei, a ordem. Né? Não sei, vai depender muito do assunto. Né? Agora, daí você precisa ter, mesmo caso do surdo-mudo, você vai ter que ter um intérprete de Libras. Entendeu? Não, é questão de viabilidade. Você quer incluir? Mas eu falo, vou fazer uma palestra, estou fazendo essa palestra. Eu vou contratar um intérprete de Libras? Não, eu não digo numa palestra virtual, até porque nem sei se torna viável, porque a câmera, muitas vezes, desse intérprete de Libras não vai estar sendo visível. Então, é questão de ser viável. Sim, não é questão de inclusão ou não. Né? Não, isso ser viável de ser feito. Não, o que eu digo é porque eu já assisti conferências online, não voltadas somente para pessoas cegas ou surdas, que geralmente, quando tem alguém na sala, elas fazem a descrição do slide. Então, olha, aqui está sendo apresentado um slide com fundo branco, com logo, de uma forma muito breve, para que a pessoa crie na cabeça dela, visualize de alguma forma, né? Então, por isso que eu perguntei, porque, não sei, eu tenho essa preocupação, né, enfim. Sim. Eu acho que isso aí são casos muito especiais, tá? Uhum. Que não vai ser regra, vai ser exceção. Sim. Exceção de fazer isso, não de ter essas pessoas, porque a ideia é realmente incluir essas pessoas, né? Sim. Mas quando você vai conseguir fazer isso? Só em situações muito especiais. Sim, tá? sim. No caso do cego, tem alguém que fica interpretando, né, o que a pessoa está falando. Né? No caso do surdo-mudo, vai ter que ter um intérprete de Libras. Né? Quem que vai pôr? Entendeu? Uhum. Então, acho que é situação muito específica de alguma coisa, de repente uma convenção. Né? Agora, numa palestra que nem essa que nós fizemos hoje, algumas que tem tido virtual, eu acho isso é impraticável. Sim. Uhum. Me parece que no Meet tem legenda. Ah, é? Abre a reunião, se não me engano, tem legenda. Você pode ativar o Closed Caption. Isso, então... Isso é uma ótima opção. Para o surdo, é uma ótima opção. Seria uma ótima opção. Agora, para o cego, fica mais complicado, né?
Não, é porque eu acho que a gente precisa, não sei, pensar que podem ter companheiros que queiram fazer parte do movimento e que vão ter essa deficiência. É uma realidade que a gente vai ter que pensar, né? Vai ter que, aí dá, vai ter que, precisa ver como. Não, mas é uma coisa a se pensar, né? Não é que tem uma obrigatoriedade, mas é da gente começar a pensar, né? Não sei, é a minha visão, tá? Então... Poderia um companheiro ficar explicando para esse caso de exceção, não é, Érica? É uma adequação, gente. Ter uma pessoa, Mas futuramente, com certeza, tudo isso vai ser viável, tá? O Meet está aprimorando, o Zoom também. Sim. Como agora tem legenda também, até verifiquei para vocês, só que está em inglês. Então, é só uma questão de configuração. E adequação, exatamente. Adequação. Legal, mais alguém tem dúvida? Companheiro Bel da Adalberto do Vale, ele está perguntando se está correta a escrita companheiro de Melvin Jones, companheiro Leão Antônio. Companheira de Melvin Jones, companheira Leão Renata. Sim. E para PDG seria, por exemplo, PDG, companheiro de Melvin Jones, companheiro Leão Belda. Entendeu? Eu entendo que sim. Né? Como eu falo no livro, nós temos, em português, né, a gente tem esse problema da repetição. Companheiro de Melvin Jones, companheiro Leão. O que acontece? O padrão internacional é Lion, Leão, né? Lion em inglês, Lion, né? Então, a pessoa fala Melvin Jones Fellow, Lion, William, né? Não tem isso. Nós temos esse problema em português, né? Então, o que acontece? O que a gente, para não ficar essa cacofonia, tá? Não fala companheiro Leão, tá? Ou fala Leão, né? Entendeu? O certo seria falar companheiro de Melvin Jones, companheiro Leão, falando, mas fica uma cacofonia. Escreva sempre. Tá? Quando você está escrevendo, escreva sempre. Tá? O cargo, o título e o companheiro Leão. Tá? Quando você vai falar, tem que falar? É que fica, principalmente quando você vai nominar muitas pessoas, né? Você ficar falando tudo isso, vai ficar muito chato. Tá? Então vamos ser práticos também, né? Tá? Não repita. Tá? Agora, na escrita, sempre ponha. Tá? Mas eu chamei a atenção lá. Se a pessoa não tem um cargo, não é um PDG, não é um governador, nem um diretor internacional que tem essa indicação, ele é só um companheiro, Leão, e é Melvin Jones, né? Você precisa indicar, é que eu falei lá, não precisa ser Melvin Jones, não precisa ser companheiro para ser Melvin Jones. Tá? Então, aí você tem que falar companheiro de Melvin Jones, companheiro Leão Belda. Tá? Quando a pessoa tem um cargo, tipo um PDG, PCC, o governador, ele é Leão. Tá? Então, por praticidade, por fonética, você emite. Você fala, companheiro de Melvin Jones, governadora, companheiro de Melvin Jones, Cida Millen. Você não precisa falar companheira Leão Cida Millen. Tá? Mas escrever sempre. Tá? Mas, que eu falei, em português, você tem esse problema da cacofonia, que realmente é desagradável. Ficaria PDG, companheiro de Melvin Jones, companheiro Leão Belda, né? Então, só para escrever. Não entender é assim. Tá. Obrigada, companheiro. Mais alguém quer fazer pergunta? Belda, será que nós não estamos exagerando em siglas? Os 17 que tomaram posse no meu clube ficaram assim doidos com um monte de sigla. No outro dia, eu copiei a página para eles. Mesmo assim, eles apresentaram mais 10 siglas que não estavam no livrinho. É difícil, Belda. Mesmo a gente tem que... Mas num clube, você não usa tanta sigla assim.
Não sei que clube está, que siglas estavam falando. Ó, na posse dos novos associados, foram usadas muitas siglas. Não, eu falo, o que você não pode é ficar lendo a sigla. Você tem que falar, você não pode falar CL, né? Você não pode falar AL, né? Você tem que falar para as pessoas entenderem, né? Nós não somos uma sociedade secreta que tem palavras secretas que só quem está iniciado que entende, né? Tá? Você tem que falar, companheiro Leão, companheira Leão, né? Ano Leonês. PCC assusta, né? PCC assusta, mas não teve jeito. No múltiplo, já falamos, mas não tem jeito, né? Agora, no livro eu falo, ó, tem algumas que se você soletra, tem algumas que você lê, tem algumas que você fala o nome inteiro. Por exemplo, o presidente internacional. Você não fala IP. Você fala presidente, porque é um cargo. A gente entende que cargos em exercício, você fala o nome, tá? Então, você não fala DG Cida. Você escreve DG Cida. Mas você fala governador Cida. Você não fala CC Wilson Pinto, né? CC Wilson Pinto, né, Wilson? Você fala presidente do conselho Wilson Pinto, tá? Isso está explicado no livro, como a gente interpreta do jeito que sempre foi feito, tá? O que eu falei que é desse jeito? Eu aprendi desse jeito. E tem uma lógica desse jeito. PDG, você fala PDG, tá? O CC, você não fala CC, tá? Você fala presidente do distrito múltiplo, né? Então depende do tipo de sigla. Mas as siglas em português, que eu falei, você não pode ler Cal, né? Cal Mariana, né? A L20, o que é a L20? Entendeu? Depende muito de bom senso, né, Mariana? Mas não, é que eu falei, num clube você não tem tanta sigla assim para usar. Numa reunião de clube. Né? Companheiro Belda, mais uma questão. Na ausência do presidente da mesa, quem ele convida para substituí-lo? Na ausência como? O presidente não foi na reunião? Oi? Na ausência como? O presidente do clube não foi na reunião? Quando ele precisa se levantar, na ausência dele no lugar. Quando ele precisa se levantar para dar uma posse, qualquer companheiro que esteja na mesa vem para o lado dele. O que acontece? O que não pode ficar vaga é a posição do presidente, é o centro do poder. Tá? A posição do lado ou da ponta, não tem problema. Qualquer um pode levantar e sair. O que não pode ficar vago é a posição do presidente. Então, se ele precisa levantar, pede para o companheiro que está à direita dele, ou que está na ponta da mesa, tá? Sentar no lugar dele enquanto ele está fora do lugar. Tá? Não tem uma sequência, então. Não. Ordem. Não. Muito bem. Mais alguém que queira ver? Doutor Belda, Wilson. Belda. Oi, Wilson. Está dando eco, Wilson, está dando eco. O ideal seria passe presidente do conselho, em vez de PCC. Então, passe presidente do conselho fica mais fácil. Eu te recomendo usar isso. Né? Porque fica muito chato, né? PCC, Wilson, chama a polícia aí. O porteiro aqui do meu prédio fica assustado. Quando ele recebe a correspondência, ele fica assustado. Não problema. Mais alguém? Então, mais uma vez, desculpa, né, que realmente a reunião se alongou bastante, né, abusei um pouquinho da paciência de vocês, né, desculpa, Cleusa e tal, mas a gente se anima de falar. Não vou falar disso, não, mas é importante, coisa e tal. Porque o protocolo, ele é simples, ele é fácil, mas tem muitos detalhes, realmente, né? Mas quando você entende a lógica, você vê, sabe? Não é complicado, não é muita coisa. Acaba sendo até natural. Quando você entende o protocolo, acaba sendo até natural, tá? Então, desculpa realmente a demora, né? Mas eu acho que foi proveitoso para todos, né? Muito obrigada, companheiro. As ordens, né? Excelente aprendizado para nós. Alguma outra consideração, companheiro Belda? Não, só agradecer o convite e agradecer a todos que tiveram a paciência de ficar me escutando até agora. Obrigada, companheiro Belda, então.
o distrito LC2. Agradece ao PDG, companheiro de Melvin Jones, João Carlos Belda, por compartilhar esses ensinamentos conosco. E, com certeza, vão agradecer muito o nosso movimento. É uma grande oportunidade para nos aprimorarmos no nosso conhecimento. Obrigada, Belda. Obrigada mesmo, de coração. Agradeço a nossa governadora, do distrito LC2, companheira de Melvin Jones, progressiva, Cida Milling, pelo apoio. Obrigada, Cida, de coração, pelo apoio, pelo carinho, pela presença. Agradeço as lideranças leonísticas, os leões de outros distritos, LC3, LC8, LC11, LC2 presente, muito obrigada de coração, que nos prestigiaram essa noite, ao PDG Belda, ao PDG Maurício, nosso companheiro de Melvin Jones Progressivo, meus agradecimentos. Obrigada, Maurício, pelo apoio, pela administração da sala, a semana toda aí a gente conversando, foi muito bom, muito obrigada, viu, Maurício? E agradeço imensamente ao nosso presidente de divisão A1, Marcos Antônio de Almeida, ao presidente de divisão A2, José Geraldo Saparoli, pelo apoio, pela presença, aos presidentes dos clubes, Oituva, Capivari Cerquilho, Itapetininga, Itu, Tapi, muito obrigada a todos. E a todos que participaram dessa reunião, os companheiros, os léus, as tomadoras, eu deixo meus sinceros agradecimentos. Eu convido agora a nossa governadora, querida Cida, do Distrito LC2, para as suas considerações finais. Bem, você já disse tudo o que eu queria dizer, mas é exatamente isso. Primeiramente, agradecer a todos pela presença. Eu acho que protocolo é uma coisa muito importante nos clubes, e realmente estava faltando, Belda. E nós precisamos, não só desta vez, mas sempre, e agora que nós estamos conseguindo trazer mais companheiros para o nosso meio, eu acho que nós temos que estar sempre falando sobre isso, e ninguém melhor que você para fazer isso para a gente, né? Então, muito obrigada a todos, de coração, pela presença. Eu acho que foi super proveitosa essa reunião, e vamos sim, quando você já atualizar esse teu livro, todos nós queremos dar mais uma lidinha. Isso é muito importante, ok? Obrigada a todos e um beijo no coração para todos. Obrigada, companheira Cida. Estejamos sempre unidos, servindo e compartilhando, né, Cida? Isso, com certeza. Encerrando, eu convido o presidente de divisão A2, companheiro José Geraldo Saparoli, para proceder à oração pelo Brasil. Saparoli, seu microfone está desligado. Ó Deus onipotente, princípio e fim de todas as coisas, infundi em nós o amor ao estudo e ao trabalho, para que façamos de nossa pátria uma terra de paz, de ordem e de grandeza. Velai, Senhor, pelos destinos do Brasil. Assim seja. Seja. Solicito a todos uma vibrante salva de palmas para o pavilhão nacional apresentado na tela. Declaro encerrada a presente sessão e agradeço imensamente a presença de todos os dirigentes. A todos uma excelente noite, que Deus abençoe e gratidão a todos vocês. Belda, obrigada.